Olá pessoal que acompanha o Papo de Mãe, meu nome é Patrícia Bonecker, eu sou mãe, jornalista e moro fora do Brasil já faz alguns anos. Eu morei na Europa há algum tempo, meu filho nasceu em Londres, eu era correspondente da TV Record e atualmente moro nos Estados Unidos. Eu estou bem feliz de participar aqui do site Papo de Mãe e o objetivo desse post é trocar uma ideia e compartilhar com vocês essa experiência de mães que moram fora do seu país, que moram no exterior, né? No meu caso, mãe brasileira, atualmente morando nos Estados Unidos. Para esse primeiro post, eu escolhi como tema o bullying. Primeiro porque tem um post sobre o tema já aqui no site, postado recentemente, bastante interessante. Segundo porque meu filho estava presente ontem no que pareceu a ele o início de uma situação de bullying na escola dele. Ele faz high school aqui nos Estados Unidos, ele tem 15 anos, e ele fez então o combinado. Ele chamou uma pessoa responsável, um professor, um supervisor. No caso, ele chamou um supervisor. E também porque meu enteado, que tem 10 anos e é americano, meu marido é americano, ele foi diagnosticado com hiperatividade e, logicamente, por conta disso, ele tem um comportamento diferente. E ele tem sofrido muito com essa situação de bullying e isso já faz alguns anos. Várias coisas foram tentadas para melhorar essa situação, ainda sem nenhum sucesso. Bom, as últimas informações que a gente tem sobre bullying aqui nos Estados Unidos, uma delas é uma pesquisa feita na Universidade de Chicago que diz que o que causa o bullying é a violência presenciada ou vivenciada ou vista pela criança, seja ela na casa da criança, seja ela na escola ou seja ela até na televisão, né? E que essa experiência da violência provavelmente é o principal causador ou um dos causadores de transformar essa criança num bully, como se fala aqui, né? A pessoa que faz o bullying é o bully. E essa criança passa então a ver a compaixão, por exemplo, como um sinal de fraqueza. Uma outra notícia recente aqui nos Estados Unidos sobre o mesmo assunto é uma pesquisa da Carolina do Norte que diz que o bully, mais uma vez então, o bully é a pessoa que faz, né, o bullying, o bully tem mais chances de se tornar um criminoso ou uma criminosa ou uma pessoa dependente de drogas ou álcool antes dos 24 anos. Bom, essas são duas pesquisas que foram divulgadas recentemente aqui nos Estados Unidos sobre o assunto. O bullying, a gente sabe, é um problema mundial, né, gente? Eu confesso que quando cheguei aqui nos Estados Unidos, achava que talvez por ser um país mais desenvolvido, isso não acontecesse aqui atualmente, nos dias de hoje, com tanta informação, a internet disponível aí para todo mundo, mas pensamento errado. Se você também já pensou isso, esquece. O bullying acontece muito, é um problema seríssimo por aqui também, né? E é um problema que a gente sabe causa danos tanto para quem pratica como para quem sofre o bullying, né? Quem pratica, então, a gente viu agora essa pesquisa dizendo que ele tem mais chances de se tornar um criminoso, né? E com certeza é uma pessoa que também sofre de algum problema emocional, né? Porque sente prazer em fazer isso, em causar bullying para um outro. O que sofre o bullying, eles dizem que essa pessoa pode levar esses efeitos por muitos e muitos anos, né? Se diz que os efeitos não acabam com a escola, os efeitos do bullying não acabam com a escola, ou seja, a criança, o adolescente termina a escola, mas leva os efeitos do bullying por muitos e muitos anos ainda na sua vida, se não pela vida toda. Bem, algumas atitudes que são tomadas aqui nos Estados Unidos para tentar evitar o bullying. Uma delas, por exemplo, que me chamou a atenção é que no início do ano as escolas organizam um evento, né, e convidam os professores, os pais e os alunos e falam bastante sobre o bullying, sobre as suas consequências, o que causa nas pessoas e tudo mais. E os pais e alunos assinam um pequeno contrato, uma espécie de contrato, dizendo que os alunos não vão cometer bullying, né, e os pais não vão permitir que isso aconteça também. E nesse contrato também está explicando quais serão as consequências e as punições no caso de haver bullying. Eles deixam bem claro também o que é entendido por bullying, né? Porque depois pode vir aquela explicação, eu não sabia que isso também é bullying. Então o contrato tenta explicar
o que é o bullying, quais as situações que podem ser consideradas bullying, né? Que numa visão, de uma maneira mais rápida assim para explicar, seria humilhar, né, ou causar constrangimento para uma outra pessoa, né? Bem, uma outra situação que também é bem problemática no mundo todo, né, não vou dizer só aqui nos Estados Unidos, no mundo todo é o tal do cyberbullying, né? Porque hoje em dia você pode também causar bullying, ou seja, humilhar e ofender uma outra pessoa pela internet. Só para vocês saberem, aqui nos Estados Unidos também ainda não existe uma legislação determinada para punir esse tipo de crime, e também são processos demorados para definir o que é e o que não é o cyberbullying. Porque normalmente aquele que postou algo que fez o outro se sentir ofendido alega que ele não teve intenção, né? Ainda não existe uma regra fixa, uma determinação específica para tratar o tal do cyberbullying. E por último, algo que eu achei interessante também é que as últimas informações sobre o bullying aqui nos Estados Unidos e no Brasil que eu li, onde que o bullying mais acontece, né, no ambiente escolar, diz o seguinte, que no Brasil o bullying acontece mais nas salas de aula mesmo, dentro da sala de aula, tá? E aqui nos Estados Unidos essas informações dizem que o bullying não acontece dentro da sala de aula diretamente. O bullying aqui nos Estados Unidos acontece mais escondido, ou seja, então no ônibus escolar, no banheiro ou no recreio, né? E o que cabe a nós pais fazermos, né? Eu acho que é tentar combater sempre, né? Orientar os nossos filhos, isso que o meu filho Arthur fez. Se você suspeitar que alguma situação assim está acontecendo, chame alguém, chame um adulto, chame um responsável, né? Não compactuar, combater. E o que os especialistas recomendam, eu vou ler rapidamente para vocês, para prestar atenção no comportamento dos nossos filhos, para saber se talvez os nossos filhos estejam envolvidos em alguma situação de bullying. Então, se a criança apresenta mudanças de comportamento, se ela se torna mal-humorada, distante ou mais ansiosa, se ela reclama de dores físicas ou emocionais, dores de barriga, se ela apresenta hematomas, né? Hematomas inexplicáveis pelo corpo, se ela tem pesadelos ou volta da escola com roupas rasgadas, se ela volta da escola também mais deprimida, mais triste do que antes, né? Se ela tem queda no desempenho acadêmico e se ela não quer ir para a escola, ou seja, se ela não tem vontade de ir à escola. Também se as notas da criança de repente pioram. Então esses aqui são alguns itens que a gente deve prestar atenção para saber se os nossos filhos podem estar envolvidos em algum episódio de bullying. E cuidado, né? Normalmente a gente tende a pensar que o meu filho pode estar sofrendo bullying, mas os nossos filhos também podem estar provocando o bullying. A gente tem que estar aberto para essa possibilidade, prestar bem atenção nisso, para poder combater da maneira correta. Então é isso. Até a próxima vez, grande abraço, fiquem todos com Deus.